e eu já vi que o senhor ah, defende a questão da batalha espiritual, né? Sim. Aí, essa questão da batalha espiritual, eu já expliquei no curso, o qual eu estou ministrando e tal, né? Então, os alunos que fazem o curso comigo já têm esse material. Mas aqui eu não estou aqui para falar, eu não estou aqui para explicar, eu não estou aqui para responder. Hoje é o senhor que vai responder. Eu estou aqui para entrevistar, estou aqui para perguntar. Essa batalha espiritual aí, ela é aos moldes, por exemplo, de Valnice Milhomens, ela é aquela batalha espiritual que defende a maldição hereditária, demônios territorialistas e tal, ou ela é uma batalha espiritual diferenciada dessa galera aí? Como é que é? Então, a partir de 2000, se não me falha a memória, houve uma grande influência de ex-satanistas aderindo à fé cristã. E esses homens começaram a colocar os seus testemunhos pessoais à frente da teologia bíblica, da demonologia bíblica, da satanologia bíblica e até mesmo na frente da satanologia judaica, porque, ao meu ver, se fosse para selecionar alguma demonologia ou satanologia além da bíblica, da cristã, nós poderíamos, com certeza, deveríamos observar a judaica. Não essa experiência mista, moderna, transformada num assistencialismo e terrorismo que é pregado pelos ex-satanistas. Eles simplesmente ignoram a exegese bíblica, o argumento bíblico e colocam sua experiência na frente. Ao meu ver, a batalha espiritual se trata de uma guerra do inimigo das nossas almas, tentando nos conduzir ao pecado e do pecado à perdição. E ele tem lá a sua estrutura, que é chamado na Bíblia de principados, potestades, tronos e dominadores, onde o principado é aquele que arquiteta o projeto maligno, a potestade executa o projeto maligno, o trono são locais fixos de acesso fácil ao pecado, como, por exemplo, uma casa de prostituição, um ponto de drogas, e os dominadores são uma espécie de pecado ambulante, levado até as pessoas. Então, nós temos o inimigo, de forma estratégica, instalado na sociedade e chamando os nossos desejos, os nossos impulsos caídos, para uma condução de vício, de perdição. E a batalha espiritual é abrir os olhos das pessoas para que contemplem a glória de Cristo e saiam dessa escuridão. E claro que nesse processo envolve exorcismo, claro que nesse processo envolve renúncias, mas não da forma como... esqueci o nome do que o senhor falou agora, do Valnice Milhomens, Daniel isso. Mastral. Exatamente, o Milhomens prega, né, que você tem que fazer o inventário espiritual, a escritura espiritual. Daqui a pouco vamos botar o Ministério da Fazenda dentro da igreja espiritual também, para poder escrever isso tudo, né? Eu acredito que é importante saber o histórico da pessoa, sim, de onde ela vem, quais são as lutas que ela tem, mas não para identificar o demônio, mas para identificar o hábito cultural que é a brecha que o inimigo precisa. Então, para mim, o inimigo muito, muito inteligentemente se estabeleceu na cultura e, através da cultura, ele propaga pecados de forma agradável para a sua vítima. E o papel da batalha espiritual é retirar a pessoa disso, com a poderosa mensagem do Evangelho. Então, a batalha espiritual, a metodologia, a abordagem, o entendimento que o senhor tem e que passa aí para os seus alunos é de uma batalha espiritual diferente dessa da Valnice Milhomens, do Daniel Mastral, por exemplo, só para resumir, é isso, né? Exatamente. O Daniel Mastral, em alguns pontos, eu acho até que ele é bem eficiente, mas em vários outros ele tem, ao meu ver, caído nas brechas que ele pregava. Então, é uma pessoa muito interessante, tem conhecimento, sabe colocar o seu argumento. Por vezes ele se respalda muito na Bíblia, mas depois eu percebi que ele parece que a teologia dele é meio apressada, é meio produzida com o objetivo de, não, eu tenho que dar um versículo para cada afirmação. E saiu coletando versículos sem observar os contextos. E hoje ele entrega para o povo uma mensagem que parece ter muito respaldo, mas quando a gente vai averiguar, a gente que estuda um pouquinho mais, né, sabe que ele apenas está usando um versículo que, de forma superficial, respalda o que ele diz.
mas não necessariamente continua a respaldar a ideia dele em todo o contexto. E muitas pessoas, por não compreenderem essa questão da batalha espiritual, muitas pessoas dentro do meio cristão, do meio cristão em geral, né, sem generalizar, claro, acabam dizendo, por exemplo, que quando a pessoa está com depressão, aquilo é um demônio, porque se a pessoa é cristã, a pessoa não pode ter depressão. O senhor já se deparou com algo semelhante? É muito comum isso, é muito comum. Infelizmente, a nossa geração atribui fenômenos psicológicos que devem ser tratados. Inclusive, eu tenho uma parte no curso que eu falo apenas sobre isso. Eu falo sobre a relação dos demônios e das doenças. Eu falo demônio e doenças, demônio e epilepsia e demônio e saúde mental. A minha esposa trabalha, né? Ela é uma enfermeira da saúde mental. E por vezes que eu fui apanhá-la no serviço, ela fazia um trabalho aqui na cidade de desinstitucionalização. Ela segue a linha da reforma psiquiátrica, onde acredita que as pessoas que são doentes mentais, tem até uma palavra que se usa melhor para isso, né? Ela vai até brigar comigo se eu falar doente mental, que sofrem, né, mentalmente, elas devem ser ressocializadas, devem participar, elas têm habilidades a oferecer no convívio social, né? Então, ou seja, a maneira humana de ver essas pessoas, entender que Deus permitiu que problemas como depressão, como pânico, como esquizofrenia, como bipolaridade, ou até mesmo problemas onde a pessoa é totalmente débil, eles existem na nossa sociedade para poder aguçar o nosso amor, o nosso cuidado. Então, é Deus mostrando que a gente tem que se aproximar mais dessas pessoas que sofrem e cuidar dessas pessoas. Eu tenho um tio que ele é epilético e eu vi por várias vezes ele sofrer ataques, né? E uma vez numa igreja, o culto passou das 22 horas, ele precisava tomar o remédio, não tinha trazido, passou mal na igreja. Veio um monte de gente em cima, professor Helry, e começou a querer expulsar o demônio dele. E quando eu vi que ele estava ficando roxo, quando eu vi que ele estava ficando mal, que ele estava quase morrendo, porque muita gente estava em cima, eu afastei todo mundo à força mesmo, mandei um rapaz trazer um ventilador para botar em cima dele, e aquilo foi a salvação dele. Ou seja, a falta de conhecimento continua destruindo o povo, onde tratam problemas de origem neurológica, de origem psicológica, mental e emocional, como causas demoníacas. Elias ficou em depressão, Jeremias ficou em depressão, o Senhor Jesus teve profunda tristeza e solidão na sua alma e nenhum deles estava endemoniado. Então nós precisamos considerar isso e tratar essas pessoas com carinho, cuidado, e muitas vezes são mais servos de Deus do que esses que estão aí no altar. Realmente.